Nós estamos chegando aos últimos passos da nossa série Upgrade, em busca da melhor versão de nós mesmos. Um esforço que nós temos feito durante todo o mês de julho, estudando o livro de Tiago, o livro do autor de Tiago, falando à igreja daquele tempo e também ao nosso coração hoje, questões que nos ajudam a nos tornar renovados, pessoas melhores, pessoas que tratam os outros melhores, pessoas que se tratam melhor, que tratam melhor aquilo que está nos seus corações. Nós falamos sobre provações no primeiro domingo, questões da nossa vida que muitas vezes são necessárias para autenticar a nossa fé. Muitas vezes nós só sabemos que temos fé quando passamos por provações. Também falamos sobre boas ações, que a fé, por mais que nós a tenhamos no nosso coração, ela só é conhecida a partir das nossas ações. Ela precisa sair de dentro de nós e ser colocada em prática. E a semana passada nós falamos sobre o poder da língua e como que a nossa boca, o nosso lábio, muitas vezes nos contradiz. Quando nós louvamos a Deus e nós falamos maldições, nós declaramos palavras ruins, nós pegamos para nós palavras que foram ditas contra nós. E hoje, nosso tema é tentações, baseado naquilo que nos tenta, aquilo que nos faz guerrear, aquilo que nos faz muitas vezes lutar, brigar, criar guerras, criar confusões, a partir do texto de Tiago, capítulo 4. Queria convidar você à leitura de Tiago, capítulo 4. A partir do verso 1, nós vamos ler em partes e vamos estudando ele em partes, até o versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Até aqui, depois nós lemos o restante do capítulo. O capítulo 4 de Tiago, segundo alguns comentaristas bíblicos, alguns estudiosos da Bíblia, eles dizem que trata do mundanismo no meio da igreja. E a palavra mundanismo precisa ser bem explicada. Porque nós, a igreja brasileira, temos uma tendência de achar que mundanismo é quando nós usamos as mesmas roupas que o mundo usa, nós assistimos as mesmas coisas que o mundo assiste, e nós meio que caricaturizamos, nós criamos uma caricatura de um jeito de vestir, de um jeito de se comportar, e falamos, esse não é do mundo e esse é do mundo. Então, cuidado. Não é sobre isso que Tiago está falando. Tiago está falando que existe uma tendência, uma força da nossa carne que ele chama de mundo. Aquilo que nos leva para longe de Deus. Aquilo que nos leva para perto do homem e para longe de Deus. E ele abre esse capítulo fazendo uma reflexão que, quem sabe, eu e você precisamos fazer. Ele diz assim: de onde vêm as guerras e contendas? E isso nos faz pensar sobre as nossas brigas e as nossas contendas. Eu e você, pode ser que nós não estamos inseridos em uma grande guerra mundial, ou numa guerra como a da Síria. Pode ser que nós vivemos num país onde bombas não caem na nossa cabeça e nós não corremos esse tipo de risco. Porém, eu e você temos guerras diárias. Eu e você temos brigas, contendas, discussões, muitas vezes durante a nossa semana. Eu espero que você não, só eu, mas provavelmente você também tem.
E Tiago me faz refletir de onde vem isso. Às vezes nós falamos assim, e usamos de maneira correta o versículo que diz que nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra principados e dominadores do mal. Então a nossa luta não é contra nós, a nossa luta é contra o maligno. Mas essa reflexão nos faz pensar que existe alguma coisa dentro de nós. A guerra, queridos, só existe fora de nós porque existe uma guerra dentro de nós. Tiago está dizendo logo no primeiro versículo: as guerras e contendas que existem em torno de vocês, entre vocês, está também e parte muitas vezes de dentro de você. Quando eu leio esse texto, sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que muitas das discussões que eu tenho com minha esposa é porque dentro de mim tem discussão. Muitas das contendas que eu posso ter com as pessoas é porque dentro de mim tem contenda. É isso que Tiago está tentando nos fazer pensar. Olha lá, ó. Vem as guerras e contendas do entorno, do que está externo a mim, vem de dentro de mim, por causa das minhas paixões. Das paixões mundanas, dos desejos de fazer a vontade dessa força mundana, dessa força que nos leva para longe de Deus. Eu e você somos seres humanos criados por Deus para cumprir o propósito de Deus. Mas somos também herdeiros da decisão de Adão e Eva, que levou a humanidade a um desejo mundano, uma força mundana que nos leva para longe de Deus. E todos nós temos dentro de nós paixões que nos levam para longe de Deus. Então eu gostaria que você pensasse, se você tem vivido dias de muitas guerras e contendas ao seu entorno, lutas, brigas, confusões, países complexos, se isso muitas vezes não é fruto do que está dentro de nós. Muitas vezes nós só expressamos para fora aquilo que está dentro. E ele vai tentando explicar, vocês cobiçam coisas e não as têm. E mesmo quando tem, parece que não tem. Você conhece pessoas assim, a não ser você, né? Só os vizinhos ou outras pessoas? Que dizem assim, não, eu vou ser feliz mesmo quando eu tiver aquilo. Eu vou ser feliz mesmo quando eu tiver aquilo. E tudo na vida, o ano inteiro trabalhando, lutando, querendo. E quando consegue aquilo que cobiça, parece que não fica feliz. Parece que não está legal. Pessoas que muitas vezes têm a conta bancária cheia, que têm uma casa bonita, que têm uma família, tudo o que poderia ter uma pessoa, mas que quando deita na sua cama fala assim, meu Deus, que ruim que está a vida. E aí precisa arrumar uma amante, precisa arrumar uma outra família, precisa beber, precisa fazer coisas. Por quê? Porque não se sacia. Não existe contentamento. Preste atenção nisso. Numa vida longe de Deus, não existe um negócio chamado contentamento. Existe sempre uma ânsia e uma cobiça pelo quê? Não sei. Se eu cobicei uma coisa e consegui aquilo, eu vou começar a cobiçar outra. Porque eu preciso ter mais. E eu preciso ter mais. Uma vida longe de Deus é uma vida sem contentamento. É uma vida sem paz. É uma vida de... sabe, lá em Assis a gente tinha uma expressão legal. A gente falava assim, cachorro que gira em torno do rabo. Vocês conhecem essa expressão aqui também, não? É porque tem hora que o cachorro ele começa a brincar. E ele começa a querer pegar o rabo dele mesmo. E ele fica tempos e tempos girando em torno do rabo. E depois, no final de tudo, ele está com a língua de fora, está cansado. E ele não conseguiu nada. Ele não conseguiu sair do lugar e não conseguiu pegar o rabo. Muitas vezes nós entramos na nossa vida em situações assim. Que a gente luta, a gente corre, a gente se esforça, a gente chega em casa assim, meu Deus, estou que não aguento mais. E não está contente, não tem contentamento. Existe um desejo dentro de nós, que a gente não sabe também do que é. Às vezes minha mulher, no começo do casamento, depois ela parou um pouco, né, porque eu conversava com ela. Falava assim, eu estou com vontade de comer um negócio. Eu falava assim, o quê? Não sei bem o que é. Eu falava assim, meu Deus, mas você está complicando minha vida, né? Eu estou querendo ajudar, assim. Dá para te dar uma dica, assim, é verde, é vermelho, assim, pelo menos alguma coisa? Isso é um perigo na vida. No dia a dia não, acontece. Né? Você está com vontade de comer uma coisa e não poder.
O problema é que às vezes a gente vive a vida assim. Não, para minha vida ficar boa está faltando um negócio. O que é? Também não sei, mas está faltando um negócio. Nós, muitas vezes, somos movidos pelas nossas cobiças. Isso é perigoso. O autor de Tiago diz que as pessoas matam, as pessoas invejam, mas não conseguem obter o que elas desejam. Vivem lutando, fazendo guerras. Não têm porque não pedem. E depois segue aquele versículo, né? Vocês, quando pedem, não recebem. Algumas versões da Bíblia diz, porque pedem mal. Essa versão NVI diz, pois pedem por motivos errados, para gastar com os seus prazeres. Então, para quem é novo na nossa comunidade ou está nos visitando, tem um desenho novo. Para quem está com a gente há um mês, tem um desenho que você já viu há um mês, né? Se você está aqui há um ano e meio, tem um desenho aqui que você já viu há um ano e meio. Isso nós ficamos 5 anos aqui, 5 anos vendo esse desenho, tá bom? Tá vendo que eu sou criativo, né? Eu dou umas melhoradas nele, né? Eu coloco umas coisas novas, um monte de coisa aqui, não é? Mas numa hora nós vamos chegar lá. Isso aqui é o plano da salvação, o projeto de Deus para a humanidade, o sonho de Deus para a humanidade, uma coisa que todo cristão precisa saber. Nós precisamos ter decor esse desenho aqui. Por quê? Porque nós podemos estar almoçando de repente com uma pessoa que não conhece esse desenho aqui, que salvou a nossa vida, que mudou a nossa história. Você pega o papelzinho, desenha para ele e Jesus pode mudar a vida dele também. Olha só, tá vendo? Então uma hora você decora esse negócio aqui, querido. Sem crise. Deus criou o ser humano, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, a imagem e a semelhança, soprou fôlego de vida e projetou o ser humano para a vida. Esse aqui em cima é o desenho do projeto de Deus. O projeto onde Deus monta a sua criação e o ápice da criação, a cereja do bolo de Deus, é a humanidade, é o ser humano. E dentro do ser humano tem fôlego de vida soprado por Deus. Não tinha cabeleireiro, não tinha esse negócio de luzes, de sem luzes, de apaga as luzes, né? A mulherada hoje tá um negócio de interruptor que é louco, né? Acende luz, apaga a luz, meia luz. Parece farol de carro. Meu Senhor amado. Não tinha esse negócio, envelhecimento, ruga, clínica de estética. Não tinha esse negócio, querido. Botox, silicone, essas coisas. Não tinha nada disso. Por quê? O projeto de Deus era da vida para a vida. Mas Deus disse para o ser humano, olha, se você não quiser tocar na nossa banda, André, era uma banda, era um baita de um coral, assim, ó, Deus regendo o coral, e a humanidade, os anjos, bicharada, tudo lá, ó, tocando no coral e na orquestra de Deus. Deus fala assim, ó, se vocês quiserem sair, Adão e Eva, sem crise, vocês saem e abrem o projeto de vocês. Só que tem o seguinte, se vocês saírem, não é mais vida para vida, é vida para a morte. Vocês não precisam tocar na minha orquestra. Vocês não precisam tocar segundo a ordem desse coral. Vocês podem cantar sozinho. Você já viu aquela banda que começa a fazer sucesso? E aí a vocalista se acha mais importante, não é assim? Eles olham e falam assim, eu não dependo desse baterista, eu não dependo desse vocalista, desse cara que toca guitarra aí não. Minha voz é minha voz. Aí ela faz o quê? A vocalista? Ela sai e trilha a carreira solo. É uma carreira sozinha, longe da banda. Foi isso que o homem fez. Ele olhou para a orquestra celestial, para Deus, e falou assim, ó, não precisamos dos 6 não. Eu e Eva vamos cantar sozinho. Primeira banda Eva que surgiu na história da humanidade. Porque o nome é sempre da mulher, né? Porque banda Adão não ia dar certo, né? Banda Eva lá, saíram tocando. Qual era o problema? Qual foi o problema? Essa decisão que o homem tomou chama-se pecado. Distanciar-se de Deus, distanciar-se do projeto de Deus, desobedecer a Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado, o salário daquele que sai da banda de Deus para tocar sozinho, é a morte. Primeiro disco de ouro que eles ganharam, a morte. A morte não existia na história da humanidade, por isso que eu e você, por mais fortes que nós sejamos, todo ser humano vai ter dificuldade de lidar com a perda, com a morte. Só com a minha que eu não vou ter dificuldade, porque eu já morri, né? Mas com a morte dos outros, normalmente eu tenho dificuldade. Nós temos dificuldade. Por quê? Porque não faz parte do projeto original. É um vírus que entrou no celular, é um vírus que entrou no computador. Faz com que a morte, o pecado, faz com que o computador não funcione mais como Deus criou. Nós erramos. Nós temos desejos estranhos, nós queremos fazer uma coisa certa e não conseguimos fazer. Isso é representado aqui, ó. No projeto de Deus, querido, o prazer do ser humano está em tocar na orquestra de Deus. O prazer do ser humano está em fazer a vontade de Deus.
No projeto do ser humano, o prazer do homem é o fim principal. Eu vivo para ter prazer. Eu vivo para ser feliz. Eu vivo para ser alegre. Quem aqui já ouviu a frase? Porque nós nunca falamos, né? Nós só ouvimos. Eu mereço ser feliz. Quem aqui já ouviu essa frase? Não é falar, nós nunca falamos. Nós só ouvimos, não é verdade? Essa é a maior expressão da voz que sai da banda Eva. Dos cantores que saíram de longe para longe de Deus. Todo mundo que está se distanciando de Deus diz isso. É o nosso grito de guerra. O que Adão e Eva fez? Olhou para Deus e falou assim: nós merecemos ser felizes, Deus. Nós merecemos tocar nossa vida, nós merecemos ser dono do nosso nariz, nós merecemos sucesso. Se eu ficar tocando na banda de Deus a vida toda, quem vai ser aplaudido? É Deus. Quem vai ser gritado o nome? É Deus. Eu não quero isso, Adão e Eva disse. Nós queremos ser aplaudidos também, nós queremos que grite nosso nome também, nós queremos ser felizes também. Então, no projeto de Deus, a felicidade do homem está em a glória de Deus, em estar perto de Deus, em cumprir a vontade de Deus. Aqui no projeto do homem, o prazer e a alegria do homem é o fim principal. Alguns chamam isso de hedonismo, tá bom? O prazer é acima de tudo, o prazer a toda prova. Já teve épocas da história da humanidade onde isso foi muito difundido, principalmente na Grécia Antiga, com Calígula e com algumas outras histórias. Porém, nos nossos dias, querido, eu nunca vi tanto isso acontecer. Pessoas tomando decisões baseado no seu próprio prazer. Pessoas que abandonam sua família pensando no seu prazer. Pessoas que traem o cônjuge pensando no seu prazer. Pessoas que roubam o povo pobre pensando no seu prazer. Pessoas que mentem diante de um delegado, de alguma autoridade, por causa do seu prazer. Pessoas que fazem de tudo por conta do seu próprio prazer. Tiago está dizendo assim: olha, se você e eu vivermos assim, nós estamos criando um problemaço. Nós estamos cada vez mais nos distanciando de Deus. A vida do cristão precisa ser um retorno ao projeto original. Tiago está nos dizendo nesses 4 primeiros versículos que o prazer do homem, a paixão do homem, o desejo do homem, o que alguns chamam também de mundanismo, ou do desejo mundano, provoca dissensões, brigas, confusões, falta de paz. No projeto de Deus, onde o prazer está em Deus, não há lugar para guerras, não há lugar para briga, não há lugar para destruir a natureza, não há lugar para nada disso. Só há lugar para uma unidade, uma restauração da unidade, para que o projeto de Deus se cumpra. Tiago está dizendo que no projeto do homem não é assim. Aqui as pessoas cobiçam, diz ele, as pessoas matam, as pessoas invejam, as pessoas lutam e as pessoas fazem guerras. Muitos poderiam dizer assim: Deus lá em cima podia ter falado assim: vou jogar uma bomba e vou matar tudo. Se eu fosse Deus ou se você fosse Deus, provavelmente nós faríamos isso. O ápice da criação, o prazer da criação, o único ser criado que nós sopramos dentro dele a nossa presença, o sonhamos para ele paz. Eles fazem guerra, eles invejam, eles matam, eles lutam entre si e eles só destroem as coisas. Vamos acabar com isso. Mas Deus me amou e te amou até o fim e não quis que terminasse assim. O próprio Deus, na pessoa de Jesus, veio aqui, viveu nesse mundo onde as pessoas fazem guerra, onde as pessoas se matam, onde as pessoas cobiçam, onde as pessoas estão em busca do seu prazer, para mostrar quem é Deus e para mostrar que nós não fomos criados para isso. Para dizer para mim e para você que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe, que Deus sonhou com um projeto novo para a nossa vida, para a nossa família. Mas ele sabia que ele ia experimentar na pele homens que matam, homens que cobiçam, homens que fazem guerras, homens que fazem destruição. E mesmo assim ele não desistiu de nós. Porque ele queria abrir um caminho de retorno, um projeto de retorno. A humanidade que estava cada vez mais longe de Deus, quando Jesus nasce e quando Jesus morre, tem agora uma ponte,
um viaduto. Você já foi andando pela estrada assim e vê uma placa dizendo assim, ó, se você quer entrar nessa cidade aqui, saia na saída A em 2 quilômetros. Já viu isso na estrada, os motoristas aí? Isso é o que aconteceu quando Jesus veio aqui. A estrada, o caminho único da humanidade pecadora era a morte. Todos pecaram e estão distantes da glória de Deus. Todos pecaram e estão na via rápida, indo para a morte. Mas Jesus abre uma placa, abre com sinais, com maravilhas, dizendo assim, olha, tem possibilidade de você sair dessa rua, desse caminho e voltar-se para Deus. Como? Isso é uma boa notícia, né? A má notícia é todo mundo pecou e vamos morrer. E a boa notícia é, agora você não pode, não precisa mais morrer. Você pode viver. Como é que eu faço isso? Eu sigo Jesus. Eu entro naquele que é o caminho. Jesus não é um dos caminhos que levam a Deus. E nem todos os caminhos levam a Deus. Jesus é o caminho que leva a Deus. Eu e você, em algum momento da nossa vida, nós precisamos tomar uma decisão. Ou nós já tomamos, ou nós vamos tomar. De sair da grande highway, da grande estrada que leva para a morte, e pegar a esquerda e fazer uma conversão. Eu tinha dificuldade de entender o que era conversão. Até o dia que eu conheci um cara, o Silvião, da autoescola ali, e eu falei para ele assim, cara, me explica uma coisa, o que é conversão? Você ensina esse negócio aí para os caras que tiram carta? Porque o pessoal fala que conversão é mudança de igreja. Eu ia numa igreja e comecei a ir na outra. Não tá certo esse negócio, não. Aí ele falou assim, não, conversão é mudança de direção. Conversão à esquerda, mudança de direção para a esquerda. Conversão à direita, mudança de direção. Aí eu entendi, eu fiz desenho aqui, ó. Conversão, querido, é mudança de direção. Aqueles que iam para a morte, agora mudaram de direção e vão para a vida. Quando você diz assim, eu me converti, você está dizendo assim, antes eu ia para a morte, porque eu era pecador. Agora, Jesus entrou na minha vida, e eu peguei a saída que vai para a vida, e eu estou no caminho. E eu e você, então, parecemos aqui, ó. Nós chegamos no caminho, chegamos na presença de Deus, nosso coração ainda cobiça, ainda tem vontade de matar, ainda inveja, ainda luta, ainda faz briga, e uma série de questões. E o resultado de quem faz isso, diz Tiago, eles não têm. E mesmo que tem, parece que não tem. Eles não se satisfazem. Eles pedem, e quando pede, pede errado. Olha que interessante. Mesmo quem está nesse caminho faz orações. Mesmo quem está nesse caminho pede as coisas para Deus. O problema não é que pede, o problema é que pede errado. E a Bíblia diz que eles pedem errado porque eles pedem para eles próprios, para o seu próprio prazer. Então é mais ou menos assim, eu estou com um fusquinha, andando na estrada que vai para a morte, a 80 km por hora. Aí eu vejo Deus, ou eu olho para cima e falo, Deus, o senhor não pode me dar uma BMW? Ele olha assim, para quê? Para mim ir mais rápido. Ele fala, para onde? Para a morte. Não é? Eu estou na estrada indo para a morte de fusquinha a 80 km por hora e peço uma BMW, para onde que eu vou? Eu vou para a morte, mais rápido. Olha o problema que a gente cria. E Tiago termina o versículo 4, querido, falando um negócio que nós precisamos pensar seriamente nisso. Ele diz assim, vocês se tornam adúlteros quando vocês estão se distanciando de Deus. E vocês estão criando inimizade com Deus. Por que adúlteros? A figura que Tiago usa é assim. Você está dizendo que você... Ele está falando para a igreja. Você está dizendo que você pegou o caminho já. Igreja. Você está dizendo que pegou aqui. Você está dizendo que está comprometido com Deus. Você assinou no papel assim, Deus, estou casado com você. Mas você continua saindo com o outro aqui, ó. Tiago fala assim, a igreja, quando ela assume um compromisso com Deus e ainda sai com o outro aqui, ela é uma adúltera. E não é uma adúltera qualquer. É uma adúltera com o pior inimigo de Deus. E isso é um problema. Uma coisa é assim, vamos pensar em casamento. A pessoa está casada com o outro, vive uma vida mediana, não é tão boa, e surgiu uma oportunidade, viu uma pessoa na rua, saiu com ela, adulterou. Isso é uma coisa. Outra coisa é assim, a pessoa sabe que a outra pessoa é o maior inimigo dele, do marido ou da esposa, e decide adulterar com o maior inimigo.
Deus fala isso. Isso é ser inimigo de Deus. Então, quando nós cobiçamos, matamos, invejamos, lutamos, fazemos guerra para o nosso prazer, por conta do nosso prazer, nós temos um destino: não ter, não satisfazer, pedir errado, não receber e ser inimigo de Deus. Isso é um problema. Eu, se fosse você, e eu preciso pensar na minha vida, em como eu estou. E aí ele continua o texto. Vamos continuar a leitura de Tiago a partir do verso 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? E essa palavra ciúme já deu problema demais, já tá? Mas depois a gente chega nela. Como é que Deus tem ciúmes? E ciúme é um negócio ruim, não é verdade? Mas a gente já chega lá. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos e concede graças aos humildes. Querido, Deus se opõe a alguém. Presta atenção, Deus é o Todo-Poderoso. Eu não quero estar no lugar desses caras. Nós precisamos sair de lá logo. Nós precisamos descobrir quem é as pessoas que Deus se opõe. Entendeu? Nós não podemos jogar contra Deus. Nós temos que jogar no time de Deus. Nós não podemos ser opositor de Deus, tá bom? Porque Deus é o Todo-Poderoso, nós não podemos fazer isso. Nós vamos correr riscos. Ele dá graça aos humildes, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Entrou um outro cara aí na parada, o diabo. Então, Tiago traz para a cena. No primeiro momento, Tiago só tem uma questão. Eu e as brigas em torno de mim, que partem de desejos meus. Quando eu, com as minhas brigas e contendas, para satisfazer os meus desejos, se eu cedo a isso, o que acontece? Eu me torno inimigo de Deus. Então ele diz: não seja orgulhoso, mas seja humilde e resista o diabo. Então ele enfiou na história um outro cara aí, que é o diabo. Você vai ver já aonde é que ele entra. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem de Deus e ele se aproximará de vocês. Então tem uma questão de proximidade. Eu resisto o diabo. Então quer dizer que se eu resisto, é porque ele já está querendo se aproximar de mim. Olha que interessante. Então, sem eu querer, o diabo quer se aproximar de mim. Então, olha aí. Se eu resistir, ele foge. Entendeu? Então, o diabo está tentando se aproximar de mim todo momento, toda hora. E o meu trabalho é o quê? Resistir. Então, eu e você precisamos ter consciência disso. Então, não é neutro o negócio. Não é um negócio assim, não, deixa eu ficar na minha, que está tudo bem. Não. O Tiago está dizendo assim, ó, não é ficar na minha. O diabo está querendo se aproximar de você. Então, você precisa resistir. Precisa haver uma consciência nossa de que se a gente não resistir e não for ativo na situação, nós vamos tomar uma rasteira. Nós vamos cair. É preciso nós fazermos uma resistência. Depois que nós resistimos, a Bíblia garante, não é só para o pastor, não é só para o cara líder da oração, não é só para o apóstolo, não. Todo cristão que resiste o diabo foge. Então você não precisa ter medo de demônio nenhum. Porque se o diabo, que é o chefe dos demônios, foge de você, você não tem que ter medo de nenhum. Tá bom? Então, por favor, nunca tenha medo de demônio. Tá bom? Nem de nada. Tá bom? Só fique esperto. Porque se você não tiver medo, mas também não for esperto, ele vai pegar você. Então lembra? O diabo quer te pegar. Você precisa resistir. Se você resistir, com Jesus, ele sai fora. Agora, para com Deus é diferente. Você precisa se aproximar de Deus e ele se aproxima de você. Você se dá um passo em direção a ele e ele faz o restante. Você entra no caminho e ele te ajuda com a graça, com o amor. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. A Bíblia é fantástica. Tem hora que a Bíblia diz assim: Deus trocou o choro por alegria. Deus trocou a tristeza por festa. Não é assim que diz?
Olhos de alegria, não é isso? Nós até cantamos. Algum dia você viu a música Troquem o riso por lamento? Tem uma, acho que do Sérgio Lopes, né? O bichinho de Jacó, o lamento de Israel lá. Mas a maioria do pessoal não gosta de cantar muito. Tiago propõe o contrário. Tem momentos na vida que nós precisamos fazer um up, que nós precisamos ir para cima, que nós precisamos ficar felizes. Agora tem momento na vida, diz Tiago, que não é para fazer festa, não. É para choro, é para lamento. Vamos ver que momentos são esses. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo mas está se colocando como juiz. Vamos voltar para o desenho. Todo texto bíblico cabe nesse desenho, já percebeu? Qualquer texto que o Fernando vai pregar, ele consegue enfiar nesse desenho aqui. Olha lá o que diz. Homens que têm o prazer, desejo pelo prazer, falam mal um do outro e querem ser juiz, querem julgar um ao outro, querem fazer a lei acontecer. Você já viu pessoas assim? Em algum momento da sua vida você já foi assim? Fala a verdade, não é mais fácil eu falar mal do meu filho e da minha esposa do que falar de mim? Não é mais fácil eu julgar meu filho e minha esposa do que julgar a mim mesmo? Nós somos especialistas nesse negócio. E a maioria das vezes que a gente faz isso é porque a gente quer que o nosso prazer prevaleça. É porque a gente está pensando na gente, não está pensando no outro. Porque quando eu diminuo o outro, na verdade, eu estou aumentando a mim mesmo. Entendeu? Se eu sou pastor e eu prego aqui, e eu começo a falar mal da pregação do outro pastor, quando eu diminuo ele e falar aquele pastor não prega bem, a palavra dele é ruim, eu não sei o quê, na verdade, lá no fundo mesmo, eu estou querendo fazer o quê? Levantar a minha. Entendeu? Então, muitas vezes, eu não consigo levantar a minha. Então, a única alternativa que sobra é eu falar mal do outro. Faz sentido para você ou não? Muitas vezes, no meu relacionamento com a Neiva, eu não consigo melhorar eu. Então, eu diminuo ela. Entendeu? Eu não consigo melhorar eu e me destacar. Então, eu falo mal dela. Muitas vezes, no nosso relacionamento de família, com as pessoas da comunidade, com outras pessoas, presta atenção para você ver. Qual outro motivo nós teríamos para falar mal de alguém? Então, antes de falar mal de alguém, lembre disso. Não fale. Porque quando você fala mal de alguém, Tiago está dizendo assim, você está representando a humanidade, o mundanismo. Cuidado no julgar. Não é que nós não devemos julgar nunca. O único cuidado que a gente tem que ter é que Jesus disse que na medida que você julgar, você vai ser julgado. Eu tenho mudado minha vida, porque eu sempre fui muito crítico, muito julgador nas situações. Porém, qual é o problema que eu corro sendo muito crítico e muito julgador? Eu vou passar pelo mesmo crivo. Deus vai usar o mesmo crivo que eu estou usando com os outros para comigo. Isso é um problema. Quando nós falamos mal, nós estamos julgando. E aí ele vai seguindo a questão do você que está nesse caminho, falando mal, querendo ser juiz, se distanciando através da cobiça, da busca pelo prazer da sua vida, você não deve se alegrar. Olha que interessante. Tem alguns tipos de pessoas que devem se alegrar. Tem alguns tipos de pessoa que não devem se alegrar. Quando nós nos descobrimos indo para longe de Deus, nós não devemos se alegrar. Nós devemos nos entristecer. Nós devemos chorar. Nós devemos lamentar. A descoberta de que nós estamos tomando decisão na nossa vida que nos leva para longe de Deus precisa trazer tristeza no nosso coração. Vontade de voltar. Sabe aquele jovem que saiu da casa do pai? Tinha tudo de bom, tinha comida na hora, tinha roupa lavada e uma série de coisas lá. E foi morar na República com os amigos. Aquela bagunça, fedor, aquelas roupas jogadas para o chão, aquele negócio de República lá. Esse jovem que está ali, quando lembra da casa do pai, ele precisa sentir tristeza, se arrepender e voltar. Mas alguns deles não fazem isso.
Alguns deles ficam alegres, ficam felizes. Por quê? Agora eu estou livre. Agora eu posso fazer o que eu quero. Agora ninguém fica falando na minha orelha e eu faço festa. Tiago está falando assim: se você na sua vida se descobrir em algum momento tomando decisões que te levam para longe de Deus, não faça festa. Se arrependa. Chore. Lamente. E se aproxime de Deus. Não é para ficar chorando o tempo todo também não. Entendeu? Porque aquele que se aproxima de Deus, Tiago diz, ele se humilha, mas Deus exalta. Eu tenho dito aqui, o encontro com Deus é um paradoxo. Por quê? Porque quando o orgulhoso chega perto de Deus, aquele que se acha o cara chega perto de Deus, aquele que chega com o corpo todo ereto, duro, falando com sabedoria, e eu estudei, e eu fiz faculdade, e eu sei o que sei, e eu já toquei a vida, ele é rebaixado diante de Deus. Mas todo que chega pequenininho, humilhado, chorando, triste, dizendo, Pai, quero voltar, esse é exaltado diante de Deus. Deus é alguém que o grande, quando chega perto, fica pequeno. E o pequeno, quando chega perto, fica grande. Só tem um jeito de chegar perto de Deus, querido. Chegar pequeno. A Bíblia diz que Deus se opõe. E a Bíblia, a palavra que é usada aqui para oposição, é aquele que faz força contra. Então, quando a Bíblia diz que Deus se opõe ao orgulhoso, que Deus se opõe ao soberbo, quem é o soberbo, querido? Soberbo é aquela pessoa que está nesse caminho aqui, Deus se apresenta para ele, Deus se mostra para ele dizendo, olha, eu posso mudar a sua vida, eu posso mudar a sua história, mas você precisa parar de buscar o seu próprio prazer e você precisa buscar o meu prazer. Você tem que sair e cantar o seu música solo aí, na sua bandinha, e tem que entrar na minha banda. Tocar segundo a minha batuta. Por quê? Porque eu sou o criador do universo, dá licença? Se tem alguém que sabe o melhor para o universo todo, sou eu, não é você. Então você precisa começar a tocar e a cantar segundo a minha batuta, o jeito que eu direciono sua vida. O orgulhoso, o soberbo diz assim, não vou voltar. Não vou parar. Quero continuar. E a Bíblia diz assim, Deus se opõe contra esse tipo de pessoa. Deus se opõe, querido, presta atenção, não é uma oposição assim, de falar assim, não, eu não estou com essa pessoa. Não, ele faz força contra. Entendeu? Ele faz força contra. Ele tem uma ação ativa contra o orgulhoso. Eu e você precisamos pensar nisso. Quantas vezes Deus já falou para mim, ó, Fernando, você precisa mudar essas coisas aqui, ó, você precisa tocar desse jeito. E eu falo assim, já quieto isso aí, porque eu vou seguir do meu jeito aqui. Afinal de contas, eu também tenho direito de ser feliz. Quando eu faço isso, querido, eu estou criando inimizade com Deus. Eu não posso fazer isso. E quando eu me torno inimigo de Deus, eu vou perder. É doideira, mas a gente faz isso. Nós precisamos ser amigos de Deus. Nós precisamos querer estar do lado de Deus. Presta atenção, eu não estou falando de coisas que muitas vezes nós fazemos sem consciência. De coisas que muitas vezes nós fazemos sem querer. Eu estou falando de coisas que muitas vezes a gente sabe que a gente está fazendo errado e a gente continua fazendo errado e a gente quer fazer errado. Baseado no quê? Na famosa frase, eu também tenho direito de ser feliz. Eu também posso, né? Um pouco, né? Eu também tenho que curtir a vida. Eu também tenho que fazer. E Deus olha para mim assim, querido, eu te criei, não foi para você curtir a vida. Eu te criei, não foi para você ter seus prazeres satisfeitos. Eu te criei para viver no meu reino, indo para a vida. O que eu tenho que fazer, Fernando? Aproxime-se de Deus. E Ele se aproxima de você. Começou problema no meu casamento, contendas no meu casamento, briga com o meu cônjuge. O que eu tenho que fazer? Brigar com ele, falar com ele, dar minhas palavras boas, que eu sempre tenho minhas palavras boas para mudar ele. Não, querido. Tiago está dizendo assim, ó, aproxime-se de Deus. Como é que você resolve o seu casamento? Como é que você resolve o problema com o seu patrão? Como é que você resolve o problema com o seu filho? Como é que eu resolvo o meu problema? Aproxime-se de Deus.
aproxime-se de Deus. E se não der certo, aproxime-se mais um pouco de Deus. Como é que se resolve o seu problema financeiro, suas contendas, suas brigas judiciais? Aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus e aproxime-se mais um pouco de Deus. Por quê? Porque Ele se aproximará de vocês. E depois, os que se humilham serão exaltados. Se aproxime de Deus e se aproxime numa postura de humildade. Deus, eu errei. Eu preciso do Senhor. Deus, eu tentei resolver o meu casamento na minha força, mas não dá. Eu preciso do Senhor. Deus, eu tentei arrumar esse filho aqui, não dá. Eu preciso do Senhor. Deus, eu tentei arrumar minhas finanças, não dá. Pensei em gerir minha empresa, não consegui, não dá. Por favor, entra na minha vida com humildade. A Bíblia diz que se você fizer isso, Ele vai te exaltar. Ele vai levantar seu rosto. Nunca ninguém se aproxima de Deus com o rosto cabisbaixo, se ajoelhando no chão e fica desse jeito. Todos eles, Deus dá a mão, levanta o rosto e diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a seu respeito. Pensamento de paz, pensamento de bênção. Eis que faço nova todas as coisas. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nada pode conter o que Deus tem para fazer na vida de alguém que se aproxima dele humildemente. Preste atenção, querido. Você não tem ideia o que Deus pode fazer no seu casamento, nas suas finanças, na sua empresa, nos seus relacionamentos, quando você decidir se aproximar de Deus humildemente. Eu não tenho ideia. A Bíblia diz que nem coisas ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quem ama a Deus é aquele que se aproxima de Deus com humildade. Cuidado. Muitas vezes, nossas orações demonstram orgulho. Muitas vezes, nossas orações demonstram que a gente quer as coisas só para nós mesmos. Muitas vezes, nossas orações demonstram que nós somos apenas hedonistas, homens e mulheres que querem satisfazer os seus prazeres e só querem Deus para ter Ele para resolver o nosso problema. Muitas vezes, nossas orações demonstram que se nós achássemos uma lâmpada de Aladim, nós chutaríamos o traseiro de Deus. Muitas vezes, as minhas orações demonstram que se eu achasse uma lâmpada de Aladim, que eu esfrego, o gênio aparece e ele satisfaz os meus desejos, eu não precisava de Deus mais para viver. Se um dia aparecer lá na Santa Ifigênia uma lojinha que vende lâmpada de Aladim, querido, o número de cristãos no Brasil cai drasticamente. Dói o meu coração em dizer isso. Mas muitas igrejas esvaziarão. Pessoas que estão atrás de Deus somente para esfregar e ver se Deus aparece para fazer o que elas querem. Para cumprir somente o seu prazer. Afinal de contas, eu preciso ser feliz. Então eu vou para uma igreja para ver se Deus faz as coisas que eu quero para mim ser feliz. Tiago está dizendo para nós assim: não faça isso. Se você fizer isso, você está se tornando inimigo de Deus. E eu não quero ser inimigo de Deus, querido. Eu preciso rever minha vida. Se fizer sentido para você, reveja também. Tem algumas coisas na minha vida que eu preciso chorar, lamentar, me entristecer, me aproximar de Deus, deixar Ele se aproximar de mim, humildemente. E se Ele quiser me exaltar, que Ele me exalte. Terminando. Tiago 4, de 12 em diante. Há apenas um legislador e juiz, que é Deus, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouça agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que vai acontecer com vocês amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina, que aparecem por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna, provém do diabo, provém do mal. Pensem nisso, pois quem sabe que deve
fazer o bem e não faz, comete pecado. Querido, o diabo ele está na cena. O diabo também está no desenho. O papel do maligno é dizer para você assim, é ser o seu coach. É dizer para você, você pode. Deseje. Mentalize o que você quer. Para de sofrer. Você pode conquistar. Você não está se dando bem no casamento? Larga, arruma outro, que lá vai dar certo. Você não está dando bem assim? Larga, para disso, vai fazer outra coisa. Dá para passar a perna no outro para ganhar um negócio? Passa, seja mais inteligente. O diabo é o nosso coach, cara. Ele vai tentar nos ajudar de todas as formas a ficar longe de Deus. Se você quiser ficar longe de Deus, você tem o melhor coach possível à sua disposição. É só você instalar o dedo. Ele vai te ligar, vai mandar e-mail, vai soprar no seu ouvido, vai fazer de tudo. Se você quiser brigar com seu marido, querido, você tem um coach, menina, especialista. Se você quiser ficar boa em brigar com seu marido, ele vai te ajudar. Se você quiser ficar boa em brigar com o seu marido, quiser ficar boa em brigar com sua esposa, vai ficar boa. Ele vai te ajudar. Se tem uma coisa que o diabo te garante, é ficar bom. Se você quiser se tornar um cara corrupto, vai para Brasília, que lá tem um treinamento intensivo, cara. Até quem não era corrupto, chegou lá em Brasília, ficou corrupto também. E não é qualquer corrupto, cara. É do bom. Fizeram coach com o cara aqui, ó, maligno. A Bíblia diz, ó, essa cobiça, esse desejo de satisfazer os seus desejos, não vem de Deus, vem do mal. É maligno. Deus criou o prazer para você, Deus criou o que é bom para você, Deus não é contra você ter prazer na vida, Deus não é contra você ser feliz, Deus não é contra você ter dinheiro, Deus não é contra. Deus é contra você achar que tendo isso, você vai ser alguém na vida. Deus é contra isso. Porque quando eu me acho que eu posso, que eu consigo sozinho, eu estou me opondo a Deus. Deus não é contra você fazer planos, preste atenção. O que Tiago está dizendo é, não tem problema fazer planos. O problema é você fazer plano e achar que vai conseguir sem Deus. Isso é um problema. Porque Deus vai fazer de tudo para você não conseguir. Lembra? Deus se opõe. Porque toda vez que alguém que vai para longe de Deus consegue alguma coisa, ele está dizendo para todos os seres humanos, está vendo como eu consigo viver longe de Deus? Então Deus se opõe a isso. Porque o sonho de Deus para a humanidade é que a humanidade se volte para a vida, para o projeto original dele. Eu e você precisamos nos colocar humildemente. Ele nos exaltará. Por quê? Porque Ele quer que você seja um testemunho. Nós cantamos aqui. Ele quer que você brilhe. Brilhe a glória dele aqui na terra. E diga para todos os seres humanos que ainda não o conhecem, vale a pena voltar a cantar no coral de Deus. Vale a pena. Aqui eu encontrei contentamento. Aqui eu encontrei paz. Aqui eu encontrei alegria. Quando eu estou aqui, querido, às vezes eu não consigo levar minha esposa para comer no coco bambu. Mas eu posso levar ela a comer um milho perto do bambuzal ali dos 500 anos. Entendeu? Às vezes não dá para levar no cinema, mas dá para assistir um videozinho no YouTube. Né? No YouTube. Às vezes a gente quer comprar tanta coisa para os filhos da gente. E às vezes os filhos da gente só querem a nossa presença. Quantas vezes famílias estão sendo destruídas porque a mulher tem a roupa que quer, o marido tem o carro que quer, o filho tem o brinquedo que quer. Mas não há paz, não há contentamento. Cuidado, sua família pode estar sendo enganada pelo maior coach em engano e destruição. Sua vida pode estar sendo destruída por esse coach. Que fica soprando no seu ouvido assim, não, tá vendo? Tal pessoa tem mais, você precisa ter mais também.
Fica alimentando as suas cobiças, os seus desejos, os seus prazeres. E aí você briga com o marido, briga com a esposa, briga com o filho, arruma confusão. Quantas vezes na minha família eu deixei o coach maligno soprar no meu ouvido, e aí eu falei assim, não, se isso aí é verdade, eu vou brigar com minha mulher já. Se isso aí é verdade, eu vou brigar com essa criançada já. Que eu mereço ser feliz também. Eu trabalho tanto. Quantas vezes, querido, eu arrumei inimizade com Deus. Que Deus nos ajude a chegar a Ele humildemente. Se você e eu nos achegarmos a Ele humildemente, a palavra promete, promessa, Ele se achegará a nós e nos exaltará. Antes de dizer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e vou acontecer, diga, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu terei um carro melhor. Se Deus quiser, essa igreja se tornará uma comunidade que realmente vai impactar Valinhos. Se Deus quiser, meu casamento será cada vez melhor. Se Deus quiser, eu serei uma pessoa cada vez melhor para minha esposa. Se Deus quiser, eu vou sair do vermelho e vou chegar no momento que vou ter um dinheiro na minha conta guardado. Se Deus quiser, minha empresa vai crescer e eu terei mais funcionários. Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Muitas das murmurações que eu tenho, querido, se eu trocasse por se Deus quiser, elas parariam na minha vida. E você? Eu queria convidar você a ter um tempo de oração. Pedir um solo aqui, um renova-me. E convidar você a repensar a sua vida, a pensar na sua história. Quanto de confusão tem tido em volta de você, querido? Quanto de briga tem tido em volta da minha vida, dos meus relacionamentos? Quanto eu tenho falado mal dos outros? Quanto que eu tenho julgado os outros? Isso pode ser sinal que eu estou arrumando inimizade com Deus. Quanto eu me acho, quanto eu acho que eu faço o plano e eu chego lá, porque eu sempre venci e as coisas vão dar certo na minha vida. Quanto que eu tenho sido orgulhoso quando Deus fala para mim parar de fazer uma coisa ou não. Eu preciso aprender a me aproximar de Deus humildemente. Sem querer ser o dono da verdade. Sem querer mandar em Deus. Sem querer dizer a Deus o que é melhor. E eu preciso aprender a dizer, se Deus quiser, nós vamos fazer isso ou aquilo. Se Deus quiser, vai ser de BMW ou de Fusca. Se Deus quiser, vai ser numa casa grande ou num apartamento. Se Deus quiser, vai ser na casa própria ou na casa alugada. Se Deus quiser, vai ser como empregado ou como dono de uma grande empresa. Se Deus quiser, vai ser com um corpo diferente, sarado, ou com uma barriga desse jeito que está aqui. Se Deus quiser, querido. Ah, se Deus quiser, é a única coisa que nós precisamos falar. Porque a Bíblia diz que não há nada impossível para Deus. Se não há nada impossível para Deus, se Ele quiser, vai acontecer. E se o que Ele quiser acontecer na minha vida, haverá contentamento, haverá paz, haverá alegria, haverá gozo. Eu quero orar por você, que precisa experimentar o se Deus quiser. Quero orar por você que precisa experimentar humildade na presença de Deus. Quero orar por você que precisa parar de falar mal dos outros, de alguma pessoa que te faz mal. Você precisa parar. Essa pessoa te destruiu a sua vida, você precisa parar de falar mal dessa pessoa. Você não é juiz, Deus é juiz. Entregue essa pessoa para Deus e diga, Deus, Tu és Senhor da minha vida. Se o Senhor quiser, eu seguirei a minha vida, independente do que essa pessoa fez comigo. Você precisa hoje tomar uma decisão séria, de parar de ser o juiz, de parar de falar mal. Não consegue falar bem ainda? Só entregue para Deus. Vai chegar uma hora que você vai até orar por essa pessoa. Você que tem tido contendas na sua casa, Deus está dizendo para nós hoje, querido, pare com isso. Aproxime-se de mim. Você que está achando e está brigando com os outros porque sente vontade e sente que deve ser feliz, para com isso. Se coloca na presença de Deus.
humildemente, e diz: Deus, eu estou aqui. Eu não quero mais me opor a Ti. Eu não quero mais que o Senhor resista-se a mim. Se aproxime de mim, Senhor.